No teu caso, entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, né? Faltou essa informação, e aí quando o juiz sentenciou, você já era maior. Não tem problema algum, tá certo? A única coisa é que para promover o processo de reconhecimento de cidadania, você terá efetivamente de juntar algumas cópias deste processo, além, é óbvio, da sua certidão atualizada. Boa noite. Os filhos reconhecidos na idade adulta pelo pai não precisam apresentar o certificado de cidadania italiana paterna, apesar que o avô seja o bisavô? Não é, na verdade, acho que deve ser vivo. Bom, vamos lá, Nicolás. O que acontece é assim, se você vai para a esfera administrativa, portanto, consulado e comune, eles vão exigir que o pai, né, que reconheceu o filho na idade adulta, ele seja reconhecido italiano primeiro. Depois do reconhecimento dele, aquele filho que foi reconhecido poderá fazê-lo, tá certo? Poderá fazê-lo. Alguns consulados e até comunes também confundem bastante, tá, essa regra. Até dizem, por exemplo, se você foi reconhecido na idade adulta e passou um ano do reconhecimento, tá certo? Tem consulado que não te dá, não te reconhece a cidadania, e tem comune também que não vai te reconhecer a cidadania, que fazem uma leitura errada da mesma lei, tá certo? Então, o que eu te indico? Sempre utilizar a via judicial e incluir o pai, tá certo? Porque você já vai sair de lá, o pai e você, os dois cidadãos, para que não tenha nenhum problema. Então, no judicial, pode fazer ao mesmo tempo. Já na via consular ou administrativa, sim, tem de haver o certificado de cidadania do pai que reconheceu o filho, previamente. É uma curiosidade para quem está em processo judicial. O que significa ato não codificato e depósito memória? Só sei o que significa acolhimento totale, o Que é que é bom. algo bom. Então vamos lá, pessoal. A pergunta do Carlos, por que ele está fazendo? Porque vocês têm o app onde vocês conseguem ali verificar o andamento do processo, né? E aí então vem às vezes alguns andamentos com esses nomes que o Carlos falou. Então quando você vê assim lá, por exemplo, o que significa ato não codificado, né? Então teve um andamento lá e aí veio escrito justamente assim, ato não codificado. Existem alguns desculpem, pessoal. Existem algumas decisões interlocutórias, tá certo? Deixa eu passar para o português para vocês. Existem alguns atos do juiz ou das partes que não existe um nome próprio ou um número próprio. Então ele entra nessa classificação de ato não codificado. Por quê? Porque ele não tem, na origem, um nome próprio, tá? Então, uma pecinha adjuntada vai entrar ali como, se não existe a juntada de que, tá certo? Especificada, entra como ato não codificado. E o depósito de memória, pessoal, é a hora que os advogados, tanto o seu advogado quanto a advocatura, apresenta, tá certo? Os memoriais da audiência. Então, ao invés de ter a audiência presencial, a audiência é feita através de memoriais. E aí, então, no app entra com esse nome, depósito de memória. Felipe, hoje, a tese da GN, ela não é utilizada em grande escala, tá certo? São 2, 3 advogados do Estado, né, da Avocatura, que utilizam essa tese. Em linhas gerais, para você ter uma ideia, costuma-se, tá certo, a Avocatura nem fazer a defesa, né, nem apresentar resistência à pretensão, né? Muitos processos são julgados sem a oposição da Avocatura. Então, não tem, espero que não tenha, né, nenhuma construção nova aí fora a AGN, tá certo? É óbvio que quando se verifica documentos, nós estamos falando de teses, tá? Agora, a avocatura ela pode entrar num processo para fazer uma defesa endoprocessual de análise de documentos. Olha, essa certidão
não está certa por isso, essa certidão me parece que falta tal coisa, essa certidão tem características de uma certidão falsa, então manda para a perícia. Então, esse tipo de procedimento dentro desse processo, né, ele pode existir, tá certo? Que é uma análise do conjunto probatório, de veracidade do conjunto probatório. Mas uma tese contra a cidadania, não existe outra fora a GN. Se o seu antenato nasceu em 1898, aqui na Itália, portanto, ele já está fora da GN. Por quê? A gente fala de um período ali, tá certo? Até 1891, de 89 a 91. Então ele estaria fora, você não teria esse risco de pegar a avocatura utilizando a tese da GN contra o seu pedido. Mas, numa hipótese, tá certo? Se você tivesse um processo aqui, tá certo? Que fosse julgado procedente e ele tivesse dentro do espectro da GN, o oficial ele não pode se negar a nenhum tipo de documento, tá certo? Isso é ordem judicial. Uma sentença é uma ordem judicial. Se ele não cumpre, ele sofre as penas da lei, tá? Ele não tem essa opção de falar assim, olha, eu entendo que aqui é caso de GN, eu não vou transcrever. Ele não tem esse poder, tá certo? Você já deve ter escutado várias vezes no Brasil. Ordem judicial se cumpre, e isso é em qualquer país democrático. Ordem judicial se cumpre, tá? Então, no teu caso, não teria, usando esse exemplo teu que você colocou, não teria nenhuma possibilidade, primeiro, de cair na grande naturalização, e se caísse, e não existe a mínima possibilidade de um louco, né, de um oficial dizer que não vai transcrever uma decisão judicial. Eu entrei com o processo contra a fila do consulado do Rio de Janeiro. Não consigo o agendamento. Antigamente era pré-nota, e agora é videochamada. Tem jurisprudência no meu caso? Sara, a mesma situação que tinha quando era pré-nota, tá certo? E agora, com essa modificação, continua com o mesmo problema de atendimento, sim, você continua com o direito de fazer o teu processo, de apresentar o teu processo contra as filas, tá certo? Não importa o meio que o consulado escolher, se é videochamada, se é pré-nota, se é carta via correio, o que quer que seja. Aquele que ele escolher tem de funcionar. Se não funciona, tá certo? E na outra ponta, ele está demorando para dizer o direito, nós chamamos isso, tá certo? De dizer o direito, ou seja, de te deferir ou indeferir o seu pedido. Se ele ultrapassa os 730 dias e ainda dificulta a tua entrada na fila, você continua com o mesmo direito de propor ação, com o mesmo argumento aqui na Itália. Se o divórcio do pai está em andamento, vamos colocar na tela, se o divórcio do pai está em andamento na entrada do processo judicial e esse divórcio é concluído antes do julgamento do reconhecimento, os documentos do divórcio devem ser adicionados no processo? Marcelo, não tem a necessidade, tá certo, de se incluir no processo, porém, seria necessário, a meu ver, tá certo? Ele é dispensável, mas para mim é extremamente necessário, porque é uma obrigação você manter os seus dados civis em dia. Então, no teu exemplo, propôs a ação durante o processo, sai o divórcio lá, se separa, divorcia e sai o divórcio. Antes da audiência, preciso juntar ao processo, tá certo? Não tem necessidade, mas mande para o advogado que quando esta sentença for proferida e essa documentação for encaminhada para o comune do dante causa, para o consulário e tudo mais, dá para anexar este documento, tá certo? Agora, dá um pouco de atenção, por quê? Infelizmente, tem tanto o comune, tanto quanto o consulado, eles vão pedir algumas cópias do processo de divórcio ou da escritura pública, tá certo? Para que seja apresentado para eles. Tá? Então, você tanto pode inserir no processo, tanto quanto após a sentença, na hora da transcrição.